Meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, da Bíblia, de Cristo, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça, que não vem da graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Inclusive, hoje eu estou aqui com Efésios 2 aberto aqui. Eu tinha ficado até de trazer um estudo sobre Efésios, né? Assim que eu terminei Gálatas, e só que eu vou deixar para mais para frente a gente fazer esse estudo. Só que eu queria que vocês entendessem um pouco melhor do que a graça. Essa carta aos Efésios aqui, ela é uma carta gloriosa, assim, sabe? Uma carta que a gente vê que é uma assembleia que estava bem madura, ela estava bem entendida. O apóstolo Paulo, ele vem trazendo coisas de profundidades. Ele não está tratando igual está tratando Éfeso, como igual está tratando Corinto ou Gálatas ou qualquer outra assembleia, mas aqui ele está trazendo algo que tem constância. Ele está falando como é que eu vou dizer? Que é comida sólida mesmo, que ele está falando de predestinação, de eleição no capítulo 1, né? Da vontade de Deus. Então, todo tempo, a gente pode depois estar vindo, pegando esse estudo, mas é muito interessante, né, que ele faz a apresentação dele, né, do apostolado dele, e ele já vem decorrendo, descrevendo no desenrolar do texto. Ele vem já colocando no versículo 1, fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E então a gente entende que já estamos abençoados em todas essas bênçãos. Nós já estamos assentados, como aqui nesse capítulo mesmo fala, no capítulo 1, com Cristo. Ou seja, isso nos remete lá em Romanos 8, que fala bem claramente a respeito disso também, que é uma outra carta muito preciosa, com substância sólida. Não é um leite, entendeu? Algo que você realmente desfruta daquela leitura ali de Romanos, tanto de Romanos quanto de Efésios. Não é que as cartas tanto de Corinto como de Gálatas não sejam importantes, pelo contrário, são tão mais importantes quanto as outras cartas, porquanto a gente tem que entender que aonde teve aqueles erros que teve do Evangelho Anátema, que teve a soberba daqueles irmãos que tá achando que tudo que eles tinham conseguido era por meio da sua sabedoria, da sua inteligência, e sabemos que não é, que foi recebido por graça, por meio da pregação do Evangelho, por revelação do Espírito de Deus. Porquanto um cristão, ele tem o Espírito de Deus, e se ele andar de acordo, ele pedir sabedoria, Deus vai dar, e a todos dá deliberadamente, não lance em rosto. Então, nós, quando conseguimos entender que todas essas coisas que aconteceram no princípio ali da igreja, ficaram de alerta, de nos aconselhar de como devemos andar, de poder entender que somos salvos por graça, mas não devemos dar ocasião à carne para andar em pecado. E isso é muito importante, a gente poder ter entendimento disso para realmente poder estar desfrutando. Mas eu queria mesmo estar falando do capítulo 2, aqui, que é o capítulo que ele está explicando e que ele está trazendo, decorrendo, falando sobre essa salvação pela graça somente. E nós sabemos que o homem por si mesmo, de maneira nenhuma, é impossível ele ir até Deus. A gente encontra isso em Romanos 3 falando, a gente encontra várias passagens falando que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como em João 5 fala sobre isso. A gente sabe que se Deus não tivesse nos ressuscitado, não tivesse nos dado vida, em João 1 a gente vai encontrar que nós recebemos vida, a vida que não vem da carne,
não vem do sangue, não vem da vontade do varão, mas vem de Deus. E isso concorda com com João 6, que fala sobre ir até Cristo. A única maneira de ir até Cristo só se Deus nos levar a Ele, nos conceder. Ou seja, isso confirma também que em Romanos 10 fala isso, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a capacidade da gente poder ouvir, de receber um morto, receber vida, é mediante a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva. Então, essa palavra não é igual a um livro comum, mas realmente o que está escrito aqui, esses versículos, textos, eles podem sim despertar a vida. E não é o leitor eloquente falando bem que vai despertar a vida em alguém, mas é o Espírito Santo de Deus que toca na pessoa, que faz ela começar a ter vida. E esse Espírito, ele desde o começo, ele está agindo na redenção do homem. A gente consegue encontrar na palavra de Deus dizendo que é o Espírito Santo que nos convence do erro, que nos convence de todas as coisas. Se eu não me engano, é João 16 que está escrito falando sobre isso. A gente conta outras passagens também falando justamente sobre isso, porque o Espírito Santo de Deus é uma das peças-chave. A gente vê aqui em Efésios 1 que quando nós cremos, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele mesmo já nos avisou, né, que o Consolador viria habitar naquele que cresce nele e para sempre. Então, para sempre, para sempre. E muita gente pergunta, muitas vezes, quando eu falo que a igreja vai ser tirada daqui, junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo sobe acompanhando, levando a igreja até o seu noivo. Assim como eu esqueci o nome do servo de Abraão, né? Que levou Rebeca para Isaac. Então, todo o tempo, a gente vê que esse Espírito Santo é uma figura daquele servo. Ele todo o tempo ele está acompanhando a noiva. A gente vê Paulo falando isso nas cartas dele em Corinto, né? Ele falando que a intenção dele é de trazer uma igreja santa, gloriosa, ou seja, sem mácula. Ele quer resguardar dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, e tudo isso a gente vê na palavra de Deus, ao qual muitas vezes a gente cai em erro por não dar ouvido à palavra de Deus, mas sim a um homem. E o que eu sempre estou chamando vocês para poderem acompanhar aqui não acreditem no que o Daniel diz, mas façam igual os Bereia, aqui com toda avidez, todos os dias pesquisavam nas escrituras para ver se essas coisas eram assim que o apóstolo Paulo falava. Então, eles entendiam, não pelo que somente o apóstolo Paulo falava, mas acompanhando, vendo nas escrituras se era assim mesmo. E o apóstolo Paulo deixa para a gente bem claro que em 1 Coríntios 4, no versículo 6, para a gente aprender a não ir além do que está escrito. Ou seja, nós temos que entender que hoje temos a palavra escrita perfeita, completa. Não existe mais apóstolo, justamente por isso não tem mais fundamento para ser lançado, porque o fundamento é um só, o qual é Cristo. E nós também vamos ver que profeta não há mais por que ter, porque profeta não tem, já temos a palavra de Deus concluída, toda, sabe, perfeita. Então, vamos entender que hoje um profeta é aquele que fala da palavra já terminada, já escrita. Ele não pode trazer nada diferente, dizendo que é um pãozinho fresco, que é algo novo, algo que não estava na Bíblia, que Deus revelou para ele. Isso é anátema, é mentira. Então, quer dizer, a gente tem que ficar muito de olho nessas coisas. Mas para a gente não tomar muito, senão vai ficar mais um vídeo enorme daqueles, né? Meus vídeos são grandes. Porque eu quero explicar, eu quero que as pessoas consigam ter uma base, saber que a palavra de Deus aqui é um hiperlink.
quando eu vou começar a falar aqui na palavra de Deus, automaticamente já me corre aquela outra passagem que está em tal lugar e já outra já que está mais à frente, porque quando a gente consegue entender que a palavra de Deus ela não entra em contradição, então ela vai ter que ser concórdia, ela vai ter que estar sempre concordando. Então não tem como aqui falar uma coisa e ali falar outra, e totalmente diferente. E por mais que pareça que fale e fale diferente, a gente tem que entender, tem que tentar compreender a palavra de Deus. E o erro está em nós e nós não conseguimos entender. Então temos que orar a Deus e pedir Ele sim, pedir sabedoria, como fala em Tiago no capítulo 1. Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Começando do versículo 1, para a gente poder entender, né? Ele veio no capítulo 1, ele veio trazendo profundeza e tal, mas aí no capítulo 2, ele começa a trazer, explicando um pouco melhor da graça. Versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo ao príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então aqui ele está falando que outrora nós éramos assim, gentios na carne, nós andamos segundo as nossas vontades, segundo o príncipe das potestades do ar, qual é Satanás. A gente tem que entender uma coisa, parece muito feio falar isso, mas infelizmente é a pura realidade. Uma pessoa, ou ela está servindo a Deus, ou ela está servindo a Satanás. Mesmo que, não, mas a pessoa boazinha e tal, não importa. Ou ela está servindo a Deus ou está servindo a Satanás. Muitas das vezes ela vai estar servindo a Satanás sem nem fazer ideia de tal coisa. Mas a vontade de Satanás é justamente essa. Nós encontramos ele fazendo isso lá no Éden. Ele planta a semente, essa semente até hoje perpetua no homem, que se comesse da fruta, seriam igual a Deus. Ou seja, o homem, todo tempo, ele quer ser independente de Deus. Ele não quer estar submisso a Deus. E a palavra de Deus fala em Romanos 3 que não há quem busque a Deus, não há um sequer, todos se extraviaram. Ou seja, o homem quer fazer a sua vontade. Assim como Satanás, a gente sabe que a palavra de Deus fala que ele que cogitou em seu coração ser semelhante a Deus. E o interessante é que o Senhor Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele sendo Deus, né, ele não se atentou a ser igual a Deus, mas se humilhou a si mesmo e chegando a descer mais fundo. Ele morreu morte de cruz. E todo tempo a gente vê que o Senhor Jesus, ele não se atentou agora, tipo, eu poder falar, não, mas eu agora estou servindo a Deus. Todos nós não podemos, sabe? Se eu tenho alguma coisa é porque eu recebi por graça, é porque foi um favor imerecido, era algo que eu não merecia. Não é que eu fiz tal coisa, eu ganhei, eu recebi, eu perseverei. Não é isso. E a palavra nos fala claramente isso, que a gente vai continuar vendo. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Então, novamente, os desejos da nossa carne, a gente querer ser feliz. Não, mas eu tenho o direito de ser feliz. Não, mas eu então, a gente queria fazer a vontade da nossa carne. A gente vai encontrar em João 6 que aqueles judeus estavam procurando o Senhor Jesus. Eles chegaram lá, Rabi, onde é que tu estava? Que até agora não te achamos. Eles tinham comido da multiplicação dos pães e peixes. Eles tinham visto várias curas de milagres de enfermos. E, todavia, eles estavam atrás do Senhor Jesus. Então eles eram cristãos, né? Não eram, não criam no Senhor Jesus.
E todo tempo o Senhor Jesus fala, me procurais, mas não pelos sinais que vistes. Não porque tinham visto que ele era o Messias. Não porque tinham visto que ele era Deus. Porque os sinais que ele fazia, estava escrito no Antigo Testamento que o Messias ia fazer. Os milagres que ele fazia, estava escrito que aquele ali era Deus, que era milagre que só Deus podia fazer. Então, todo o tempo, eles estavam vendo, mas não estavam crendo. E, do mesmo jeito, tem muitos hoje que estão dizendo que estão indo até Cristo, e de fato estão indo, mas estão indo até Cristo como se ele fosse um gênio da lâmpada mágica, o qual oração, palavras, coisas que fazem são esfregões nessa lâmpada, e ele sai e realiza o desejo de cada um. E a gente vê claramente que não é isso, entende? É complicado hoje em dia. E o apóstolo Paulo, todo o tempo que ele vem falando, tanto em Gálatas quanto Corinto, ele vem falando, decorrendo nas suas cartas, escrevendo a Timóteo, a Tito, ele vem falando sobre isso, para saber que nós não sejamos enganados. Quando ele fala para Timóteo que guardando, né, permanecendo nessas coisas, te salvará a ti mesmo e aos que te escutam, que te ouvem. E ele não está falando de salvação eterna, ele está falando de ficar a salvo de falsas doutrinas, de falsos mestres, de falsos apóstolos, sabe? E é triste saber que o que ele falou está escrito na Bíblia, então a gente sabe que é verdade. Que ele fala que não só do lado de fora viriam lobos devoradores que atacariam o rebanho, mas de dentro surgiam homens cruéis que levariam o rebanho após si, adiante de si. Então, tem muitos homens que querem ganhar dinheiro, e esses são fáceis de ver, mas outros querem ganhar glória. E, então, esses são mais complicados, porque esses geralmente fingem que não estão nem aí para essas coisas, parecem servos de Deus mesmos, mas no final eles negam a salvação, eles negam o Senhor que resgata. Então, quando alguém fala que precisa fazer alguma coisa além de crer, se afasta, porque a palavra de Deus diz que essa pessoa é anátema, ou seja, é maldita, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então a gente era filho da ira, como os outros também, agora são. Então todo o tempo nós pregamos o Evangelho, que o Evangelho é que a gente consegue encontrar em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo falando para eles, que ele dando uma vacina de reforço do Evangelho, falando assim: irmãos, eu já entreguei o Evangelho a vocês, o qual também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, todo o tempo, o que chama atenção é isso, que nós devemos guardar, reter, perseverar. Sim, devemos perseverar nesse Evangelho, de ter essa certeza de uma indagação, de uma boa consciência. Então, sabendo que o Senhor Jesus já acertou, já pagou todas as nossas culpas, todos os nossos erros, todos os nossos pecados. Em João 3, fica bem claro no versículo 14: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A gente vê, quando entra nesse versículo 15, é maravilhoso. E a gente entende que o Senhor Jesus ele está simbolizado naquela serpente lá em Números, que era uma serpente que simbolizava pecado. Então, ele, sem pecado, morreu em nossos pecados. Essa é a graça de Deus, Cristo morrendo por nós. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, esse é um dos pontos da graça, a misericórdia de Deus. Ou seja, o que nós merecíamos, ele não nos dá por misericórdia.
Entende? A gente merecia o lago de fogo. A gente merecia estar sendo pendurado naquela cruz. A gente merecia o castigo eterno, o lago de fogo. Então, a sua misericórdia, e se o Senhor ainda não voltou, é a sua misericórdia reinando até hoje. Para o quê? Para que dê tempo de alguém que ainda não crê, vinha crer. E a gente sabe que nenhum vai ficar de fora dos eleitos. E como saber se alguém é eleito? Só sabe se a pessoa é eleita a partir do momento que ela crê. Ela crê que é salva por graça, por fé. E é isso que o versículo 1 está falando. Só que muita gente não vai conseguir compreender esse versículo, esse capítulo 1, aliás, sem ler esse capítulo 2. Que esse capítulo 2, ele que dá a chave para o capítulo 1. Porque o capítulo 1 fala que somos salvos por graça. Aliás, 2 fala que nós. No capítulo 1, aliás, fala que nós somos salvos, somos eleitos, predestinados, assim como também fala em Romanos 8. Então, nós temos que entender que, uma vez que nós cruzamos a porta por fé, então essa porta vai estar. Quem entrar é salvo. Então, entrei por essa porta e vai estar lá no batente da porta. Quem entrar é salvo. Mas quando eu passo pelo lado de dentro e olho para a porta por dentro, no batente também, vai estar escrito: mas só entrará quem foi eleito e predestinado antes da fundação do mundo. Ou seja, é grandioso demais a gente poder saber que o Senhor sempre nos amou. E muita gente pergunta: quando foi que o Senhor começou a nos amar? Sempre. Ele nunca começou. Ele sempre nos amou. Pelo seu muito amor com que nos amou. Então, pela misericórdia, com o seu muito amor, riquíssima misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos. Entende? Nós estávamos ainda mortos em nossas ofensas. Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Então, quando entendemos que nós só conseguimos ir a Deus porque Ele só conseguimos ir a Cristo porque Ele nos dá vida. Quem? Deus. E o único jeito de ir até Cristo é recebendo vida dele. E quando vamos e depositamos a nossa fé em Cristo, nós descobrimos que Ele fez tudo. A gente leia João 14, ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que o Senhor Jesus fala. E leia João 6, que fala que a única maneira de ir até Ele é se o Pai der. E lá fala ainda mais no versículo 37, que todo que o Pai dá vai a Ele e de maneira nenhuma Ele lançará um fora. A gente vê em João 10, ele falando que ninguém pode arrebatar uma ovelha da sua mão ou da mão do Pai, que é maior que todos. E Ele e o Pai são um. Então a gente consegue entender que não há onde você fala assim: não, eu estou indo buscar a Deus porque eu tive vontade, porque eu quis. Simplesmente, se você realmente está indo buscar a Cristo por sua vontade, você está dizendo que você é igual àqueles judeus que estavam indo atrás de Jesus, mas não porque tinham visto que ele era Deus, não porque tinham visto que ele era o Messias, mas porque queriam buscar mais alguma coisa para satisfazer a sua carne, mais alguma coisa material. E a gente leia João 6, que fala muito sobre isso. 6 agora. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez sentar nos lugares celestial em Cristo Jesus. Ou seja, nesse exato momento, nós já estamos assentados nos lugares celestiais. E muito cristão não usufrui desse privilégio de saber que ele é um filho de Deus, de saber que agora ele tem esse privilégio de poder ter uma comunhão perfeita com o Pai, perfeita com o Senhor Jesus. Então, é essa a vontade de Deus,
todo homem se salve, ponto. E que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Infelizmente, nem todos querem ser salvos e não vão ser, e nem todos estão realmente a fim de chegar ao conhecimento da verdade. E aqui em vida não vão conseguir chegar. Mas sabemos que o principal de tudo é o crer, é a pessoa ser salva, independente se ela venha a chegar ao pleno conhecimento da verdade aqui em vida, pelo qual ela pode chegar sim a esse pleno conhecimento da verdade, e qual a gente sempre vai andar, vai tentar chegar mais e mais de conhecimento do nosso Senhor. Então, quanto mais perto a gente está do Senhor, mais a gente quer estar perto. A gente mais quer conhecer Ele, mais a gente quer saber o quanto que Ele nos ama, por que Ele tem feito tudo isso por nós. E essa é a vontade de Deus nas nossas vidas. 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, ou seja, novamente, pela sua graça, para conosco em Cristo Jesus. Então, tudo isso é para mostrar nos séculos vindouros, nos séculos atuais, a sua benignidade. Ou seja, a gente, quando lê Romanos 11, a gente vê que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para que a excelência da glória seja somente dele. Ele não divide a sua glória com ninguém. Na Bíblia Católica, eu me lembro que na passagem que fala para não fazer imagens de esculturas, na cristã a gente vai encontrar pois sou Deus zeloso, e na católica é muito interessante que vai estar pois sou Deus ciumento, e ele é, de fato, é ciumento. Ele não divide o que ele tem, ele não quer nos dividir, ou seja, ele não quer dar glória, falar que a gente vai ter, não. Ele que vai, sim, nos glorificar, mas é ele que vai nos glorificar, porquanto nós já estamos, sabe, temos que saber andar com ele, é isso que ele quer, que a gente dê glória a ele. É esplêndido, é grandioso quando a gente entende um pouquinho, sabe que seja, que a gente entenda que ele nos amou de tal maneira. Que tal maneira foi essa? Qual o tamanho dessa maneira? O tamanho do seu filho. Pela sua benignidade para conosco em Cristo. Aí ele começa falando no versículo 8, que é magnífico. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça, a fé, tudo isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, a gente é salvo sem fazer nada. Se a gente crê, a gente, primeiro, tem que crer? Tem que crer. E quando a gente chega a crer, a gente fala, poxa, mas se eu crer, é porque Deus me deu vida. Então é porque Ele quis me salvar. Entende? Você não crê porque, eu quis crer, não. Creia. Creu. Agora entenda, Deus que permitiu que você cresce. Deus que te deu vida para você crer. Por quê? O dom da fé veio de onde? Veio de você? E a palavra de Deus está dizendo que não. E isto não vem de vós. Não vem de nós, não vem de você. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, não vem das obras. Não vem das obras. A gente vai encontrar aqui no versículo 10, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, Deus preparou essas obras para que nós andássemos nela. E se nós não andarmos nas obras, por isso que tem várias passagens falando sobre correção, sobre irmãos que perdem a vida, que dormem porque não estão andando de acordo com a palavra de Deus. A gente encontra lá em 1 Corinto
11, o apóstolo Paulo falando: por isso já tem muitos fracos, doentes e muitos que dormem, ou seja, que já tinham morrido, porque não estavam sabendo distinguir o corpo de Jesus, do Senhor Jesus, ou seja, estavam andando em pecado, estavam andando de maneira errada. Em 1 Coríntios 3 fala que nós somos templo do Espírito Santo, como aqui em Efésios 1 fala que nós somos selados com o Espírito Santo após crermos. Então, quando entendemos isso, sabemos que o Espírito Santo de Deus habita, mora, reside em nós. E a palavra de Deus deixa bem clara que se nós destruirmos o templo do Espírito Santo, isso está lá em 1 Coríntios 3, fala o quê? Se vós destruís o templo do Espírito Santo, Deus vos destruirá. Ou seja, Deus irá destruir o quê? A nossa alma, o nosso espírito? Não. O templo. Que é um templo? A nossa carne. Esse é o pecado para a morte, que a gente vai encontrar em João. Então, todo tempo nós temos que entender que o pecado para a morte, que está falando lá em João, é morte física, é perder o corpo de carne, não a salvação eterna. E a gente vê que o apóstolo Paulo, ele fala o quê? Que tinha um irmão em 1 Coríntios 5, que ele estava andando em pecado moral, e pede para ele que seja cortado da comunhão com a igreja, para que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Então nós conseguimos entender claramente que somos salvos por graça, e então não temos que fazer nada a mais para nos manter a salvo, como o apóstolo Paulo mesmo fala em Romanos 11, no versículo 6, diz bem claro: porque se é por graça, já não é mais por obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. A gente encontra em Romanos 3 e Romanos 4. Romanos 3 fala que nos justificados pela fé, né? Tá falando da justificação pela fé, Romanos 5, aliás, fala que justificado pela fé temos paz com Deus. Em Romanos 3 fala que nós somos justificados também pela fé, fala que o sangue do Senhor Jesus nos justifica, ou seja, ele é o único justo e justificador daquele que tem fé. Leia Romanos 3, leia o livro de Romanos todo, que é maravilhoso quando você consegue entender o quanto que Deus quer que nós conheçamos Ele, que entendamos do seu amor com que nos amou. E em Romanos 4, a gente vai encontrar que creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ali está falando claramente que Deus justifica o ímpio, ou seja, o pecador, pela fé. A gente encontra em Gálatas 3, falando justamente sobre isso novamente. Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Como eu vim falando no começo, muitas das vezes nós vamos nos deparar com coisas que podem parecer que a gente está contradizendo na palavra de Deus e não está. A gente tem que entender que a gente, quando chega em Tiago, a gente vai encontrar que Abraão foi justificado pela fé, pelas obras também, e a gente vai ficar assim, ué, mas como assim? Então tá errado alguma coisa? Não, ali em Tiago está uma visão horizontal, de homem para homem. Como eu posso saber se a pessoa que está dizendo ser meu irmão, se ela realmente é meu irmão? Eu não consigo checar o coração dela e ver a fé. Cadê a sua fé? Abre o coração aí. Eu vou fazer uma cirurgia, vou abrir e não estou vendo fé aqui não, hein? Então, todo tempo, para mim dar destra em comunhão a alguém, considerar alguém irmão, será que essa pessoa é irmão mesmo? Eu tenho que ver obras. É isso que a palavra fala. Tem tu fé? Me mostra a tua fé. E aí, como é que você vai fazer para mostrar? Vai arrancar o coração, vai aqui, tá aqui, ó, tá dentro do coração. Não tem como. Então, a palavra nos diz claramente que o quê? Me mostra a tua fé sem as tuas obras. Cadê? E que eu te mostrei a minha fé pelas minhas obras. É uma visão, é algo que está interligado de homem para homem. A gente vê em Atos 15
os apóstolos falando assim, mas cremos que somos salvos pela graça, justificados pela graça, assim como eles. E Deus tem justificado o coração deles também pela graça. Então está falando bem claro. Então, Deus que sonda os corações. Então, se a pessoa realmente é salva, se ela realmente crê, é entre ela e Deus. Mas agora, como é que eu vou saber, poder chamar uma pessoa de irmão, poder dar a minha destra em comunhão a esse irmão? Somente se eu ver o quê? Ela tendo obra, vendo se ela procede. E a palavra de Deus nos diz, lá em 1 Coríntios 5, está falando justamente ainda daquele irmão, mas está falando que se alguém dizendo ser irmão e não andar como irmão, para não saudar o tal, nem comer com ele. A gente vê bem claro isso. Em outras passagens falam que se alguém não anda de acordo, para considerarmos como publicano e pecador. A gente não deve se alinhar com alguém que se diz, e pelo contrário, a palavra de Deus diz que se alguém é incrédulo e for mal, tal, isso, a gente deve cumprimentar a pessoa, falar, não é para andar junto, fazer, a pessoa é bandida, agora eu vou andar com o bandido, a pessoa é isso, não, mas pelo contrário, fala o quê? Para a gente tratar eles bem, para a gente mostrar o amor de Cristo neles, mas a partir do momento que houve conversão naquela pessoa, ela deve, a partir daquele momento, sair daquele meio que ela estava andando, sair do que ela estava, ela deve começar a andar como um cristão. E se ela não anda como um cristão, eu paro de falar com ela, mas não porque ela parou de ser irmão, mas é para envergonhar ela, como a palavra diz, envergonhar ela para que ela se arrependa e comece a andar como um cristão verdadeiro. Porquanto a salvação é por fé, e a fé eu não vejo fé. Então, para mim, poder receber um irmão, eu tenho que ver obras da parte desse irmão. Mas a salvação não depende de obras. Ela vem da fé sua para com Deus. Então, se você depositou a sua fé que Deus te deu em Cristo, você é salvo, você é um irmão verdadeiro, você não pode perder a sua salvação de maneira nenhuma, como o próprio Senhor Jesus deixa bem claro que todo que o Pai dá a ele, vai a ele, e o que vai a ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. E isso é uma coisa que nós devíamos nos atentar muito para poder entender que temos a salvação e não podemos perder. Eu vou dar uma daqui para a gente ler. Vou ler só 3 versículos. O 1 João 5, a partir do versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Então, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Nos deu. E esta vida está em seu Filho. Então, a vida está em seu Filho. Jesus Cristo é a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escuta com muita atenção esse versículo 13 de 1 João 5. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creias no nome do Filho de Deus. Então, João está dizendo aqui que ele está escrevendo para que nós possamos sabermos que temos a vida eterna. E está bem claro na palavra de Deus que quem tem o Filho tem a vida eterna. Por isso que a gente vai encontrar lá em Romanos falando que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Das duas umas, ou você está em Cristo e tem a vida eterna e não pode perder, como a palavra de Deus fala, quem crê em Jesus não entra em juízo, não entra em condenação, já passou da morte para a vida. A gente vai encontrar isso na palavra de Deus em João 3 e João 5, que um complementa o outro, fala a mesma coisa. E se a pessoa
não está em Cristo, é porque ela não creu ainda, é porque ela não depositou. E tem muitos, infelizmente, que dizem ser cristãos, mas não depositam essa fé no Senhor Jesus. Ainda estão no evangelho anátema. Infelizmente, por causa do fermento que foi introduzido no meio da cristandade, que é a grande casa, onde há vasos de honra e de desonra, né? Vasos de ouro e de prata, e de pau e de madeira, e também há joios. Por que eu falo também há joios? Porque começa ali o apóstolo Paulo falando que, todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Então, o Senhor conhece os que são seus, mas, em todo caso, vai ter cristão andando como vaso de desonra. E isso que é triste, se são aqueles cristãos que se salvaram, mas não vão chegar ao pleno conhecimento. Não é que sejam cristãos inferiores, não é que são cristãos de baixa classe, não, somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, mas é alguém que está andando e não está andando em conformidade com a palavra, não está dando ouvido à palavra do Pai. E é triste quando encontramos um irmão que está andando em desobediência e não está ouvindo o que a voz do Pai fala. E a voz do Pai é muito clara, é essa palavra de Deus, a Bíblia. Quando entendemos que temos que andar alinhado com essa palavra, aí sim nós entendemos que devemos andar na vontade de Deus e não como andávamos antes nos desejos da nossa carne. Eu não posso pegar e falar assim: eu quero ser feliz, eu tenho que ser feliz, é meu direito. Não, porque a vida agora que eu tenho na carne já não é mais minha, como a palavra de Deus diz, porquanto eu já morri na carne. Ou seja, agora a vida que eu levo na carne, eu levo para Cristo. Eu ia terminar agora, mas vamos ler esse... chegar lá. 2 Coríntios 2 Coríntios 5, a partir do versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então, nós devemos viver para Cristo, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esse nova criatura é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a gente vê claramente aqui, a nossa vida já não é mais nossa. Leia, em Gálatas vai estar falando mesmo, em Romanos, sabe? Leia a palavra de Deus. Principalmente a Bíblia é toda a palavra de Deus. Mas a nossa dispensação, a dispensação para a igreja, as doutrinas, a gente pode usar o Antigo Testamento como aplicação para nós podermos ter mais entendimento. Mas as doutrinas, os pontos, como devemos agir, como a gente vai encontrar nas cartas, principalmente do apóstolo Paulo, que é o apóstolo da incircuncisão, de nós, dos gentis. Então, nós temos que entender isso, que todas as coisas de Atos para trás é judaísmo, de Atos para frente é cristianismo. Então, entenda assim e observe a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ore a Deus. É uma linha de duas mãos. Não adianta só ler e não adianta só orar.
você tem que fazer os dois. Um telefone só com fone ele não funciona, e um telefone só com a parte do microfone também não funciona. Porquanto, se você falar com Deus e você não tem a palavra, que a oração é o microfone, você não sabe se Deus está te ouvindo ou se está te respondendo. E se você tem o fone, mas não tem o microfone, você também vai se perder, você vai ouvir coisas, vai ler coisas e falar: será que é para mim? Será que é comigo? Será que eu devo agir? Então, nós temos que entender que devemos orar e ler a palavra e orar, e vice-versa. Devemos colocar essas duas coisas em prática na nossa vida, porque quando a gente se aproxima do Senhor por meio da sua palavra e de oração, assim a gente começa a mortificar a nossa carne, mortificar os nossos desejos, o nosso eu, o nosso querer. Então é mediante a realmente estar imerso na palavra de Deus, porque quanto mais água da palavra entrar, mais água suja, a água do mundo vai sair. Então a gente pode entender assim: se eu fico sem ler a palavra, vai entrar água do mundo, que é água suja. Vai entrar mais que eu esteja andando direito no dia a dia, essa água vai entrando dentro de mim. Então, eu não devo ficar sem me alimentar espiritualmente. Colocar para dentro o quê? A água da palavra, que vai me purificar. E a gente lembra, né, do Senhor Jesus falando com os discípulos, porque lavando os pés dos discípulos, e Pedro falando que não ia lavar o pé dele, que de jeito nenhum. Aí o Senhor Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, não tem parte comigo. Ou seja, ele não só os pés, mas o corpo todo. Aí o Senhor Jesus: aquele que está limpo não necessita que seja lavado todo, mas os pés, ele está falando do nosso caminhar, do nosso contato aqui com o mundo. E esse lavar os pés que ele está falando é justamente essas palavras. A gente deve trazer a palavra um ao outro, deve nos aconselhar. Por isso que a palavra de Deus nos instrui que, conjunto com os que de coração puro, ou seja, não devemos buscar os irmãos, mas devemos andar junto com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Então, devemos estar em comunhão com os nossos irmãos. Eu já prolonguei muito esse vídeo, vamos terminar aqui, senão vai ficar aquele vídeo de 1 hora e pouca, já tem 47 minutos, mas Deus sabe que isso é para poder instruir, para que vocês entendam que não existe salvação sem ser por graça, sem ser por fé. Não existe outro tipo de salvação, como Paulo escreve em Gálatas, que haviam muitos outros, os falsos irmãos estavam transtornando eles para outro evangelho, qual não é outro, qual é o evangelho anátema, o qual tira a pessoa da salvação. Se a pessoa está no caminho, caminhando para a salvação, ela começa a decair, quando ela começa a achar que ela tem que fazer alguma coisa para receber a salvação ou para se manter. Fiquem com Deus. Amém.